Olá! Bom, a gente não sabe que horas vocês vão estar assistindo esse nosso papo, mas, de qualquer modo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou conversar com a Águida Carvalho. Meu nome é Denise Matar, eu sou uma curadora de arte e estou, nesse momento, com uma exposição sobre o Luiz Sassilotto na Galeria Almeida e Veio. A Águida Carvalho fez, em 1995, uma dissertação de mestrado muito interessante sobre o Sassilotto, e é por isso que nós estamos aqui com ela. Mas eu vou apresentar um pouquinho quem é a Águida. A Águida é artista visual, que isso eu não sabia, tá? Mas o resto eu sei. Ela é pós-doutora em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, pós-doutora em humanidades digitais pela Media Lab da UFG, doutora em ciências da comunicação pela ECA-USP, mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, docente e pesquisadora do curso de design do Instituto Mauá de Tecnologia e continua, não pensa que acabou, não. Ainda tem uma porção de outras coisas no currículo dela. O último dia que eu conversei com ela, ela estava ocupada porque ela ia entrar no júri do Museu da Casa Brasileira, que é um grande carinho meu, porque fui eu que, no tempo que eu estava no museu, que a gente inventou o Prêmio Museu da Casa Brasileira. Então, eu fico muito feliz de saber que uma pessoa como a Águida está participando do júri. Eu vou chamar a Águida. Águida, já pode entrar, por favor. Olá. Olá, olá a todos, como vão? Eu queria agradecer o convite da Denise, da galeria, para falar do Sassilotto, de uma pesquisa que inicia a minha carreira, ainda jovem, né? Logo Muito após, jovem quando você fez, né? muito jovem, terminei a graduação e, na sequência, ingresso no mestrado com essa proposta. Até nesse momento, não tinha nada sobre o Sassilotto aprofundado, né? Nenhuma pesquisa, ocorria um projeto simultaneamente do Enoch Sacramento, que posteriormente publicou um livro, mas ainda não tinha ocorrido. Então, para mim, era inédito nesse momento, é um momento de resgate dos artistas concretos, né, na pesquisa. Uhum. A gente não tinha, nesse momento que você fez esse trabalho, a gente não tinha a situação que a gente tem hoje, que os concretos estão endeusados. Eles estavam, na verdade, quando você fez o seu trabalho, eles estavam esquecidos, né? Eles iniciavam um resgate. Então, o que Uhum, acontecia? A academia começa uma leitura, lógico que no momento de atuação eles tiveram um momento de muita publicação, uhum, muito acolhimento, né, na mídia, mas nesse instante que eu inicio, é um momento em que vários nomes estavam sendo resgatados. uhum. Resgatados não, estudados, né, porque eles são É, de uma são importância incrível. maravilhosos. O que era para mim, o que foi uma surpresa, é que naquele momento eu me deparo com um artista onde a minha família morava naquele momento, né? E que tinha uma importância para a história da arte brasileira e que ainda não tinha uma pesquisa realizada sobre ele, uma pesquisa na academia, uma pesquisa Séria, com né? essa proposta naquele momento. E é um instante que depois tem início uma série de estudos que vão aprofundar e apresentar esses artistas, a importância, a análise, eles continuam atuando, logicamente, mas é um momento que se inicia, Fiammingue, posteriormente Maurício Nogueira Lima, então Uhum, todos não haviam sido estudados, o que era que foi, né, uma surpresa até uhum. então. E como é que você conheceu o Saciloto, Águida? Fiquei muito curiosa, porque eu constatei isso, que você era muito jovem quando fez e ele já era mais um senhor, né? Fiquei curiosa dessa relação de vocês. Então, o Sassilotto, como eu havia dito, ele era um artista da cidade onde eu morava naquele momento, né? Agora eu moro em São Paulo, e
E ele frequentava algumas atividades artísticas, tanto do ABC como em São Paulo. O Sacilotto sempre foi muito atuante, não só na produção, mas ele também frequentava os ambientes artísticos, exposições, galerias. E eu também, muito jovem, frequentava. Quando inicia a pesquisa de qual seria meu tema de mestrado, como eu falei, a surpresa é que não tinha nada sobre ele, e eu fui constatar, muito jovem, a importância do artista. E no encontro, em exposições, um artista conhece o outro, mesmo sendo jovem, a gente acabou se conhecendo. E o momento onde a gente se aproximou, inicialmente, foi quando eu estagiei no MAC, na biblioteca do MAC, naquele momento, né? E que ele estava tendo uma exposição no Museu de Arte Contemporânea. Naquele instante, Ana May Barbosa estava à frente do museu e eu fui até ele falar: Sacilotto, será que dá para você me dar uma carona? Porque eu vou para a gente vai para o mesmo lugar. Ele falou assim: posso. Você vai pegar o trem de tal hora, né? 9h35. Eu falei: tudo bem, eu pego com você. Né? Então a gente volta para a cidade, comemos, né? Nos reunimos com Maurício Nogueira Lima e outros artistas e voltamos para a cidade. Então, ele era um artista que, na verdade, foi me encantando muito, porque ele era um artista de importância, tinha uma linguagem importante para o momento, na década de 50 e 60, e posteriormente os desdobramentos riquíssimos, né, que a gente vai poder conversar, mas ele tem uma característica que só quem é da cidade identifica, né? Quem é do ABC, quem morou na região do ABC, né? Identifica que é um artista que pegava o trem, tinha aqueles horários muito estranhos, o trem naquele período, né? 9h37, então era bem interessante, era peculiar para mim. E eu fui reconhecendo essa característica dele, a fidelidade dele como artista e também a fidelidade como alguém que morava naquela região, com as pessoas da região, com as peculiaridades de uma cidade. E isso me encantou muito, né? Muito. E aí ele fazia muita questão de dizer que ele era de Santo André, né? Isso era uma coisa muito importante para ele. Né? Sim, quem é da região, você percebe algumas características, né? Ele tira algumas frases, conhecia alguns lugares que só quem era de lá conhecia. Então, isso tinha uma questão muito humana, né? Muito forte. Bom, você sabe que eu, quando era jovem, eu dei aula em Santo André. Eu estudava na USP, aí pegava o trem para ir para Santo André dar aula. Eu dava aula de francês, pode? Olha só. Então, tem uma questão forte naquele período do trem, né? Essas horas, essas conexões, as histórias, né? Eu peguei o trem com o Sacilotto algumas vezes. Depois, nós começamos a ir em exposições, tive esse privilégio de ir em exposições com ele, junto com meu parceiro, né, com meu marido, que também era artista, e nós íamos juntos, né? Então, aí viajando, né, nesse momento do ABC para São Paulo, diálogos sobre o percurso, sobre o processo, sobre a atuação dele. Foi riquíssimo, né? Foi maravilhoso. Nós ficamos muito impressionados, tanto eu quanto o Gabriel, porque essa curadoria na galeria eu fiz em conjunto com o Gabriel Pérez Barreiro. Então, nós dois fomos conhecer o ateliê dele e ficamos impressionadíssimos com a biblioteca dele e com aqueles livros que eram todos muito lidos e com Sim. anotações, e aí aqueles cadernos dele incríveis que ele copia trechos inteiros do Kandinsky, do Van Desburg,
são incríveis, né? Uma coisa incrível, são cadernos e mais cadernos. Sim, E, de sim. repente, às vezes, você tem uma anotação das obras, um desenhinho das obras que ele entregou. Olha a preciosidade dessa documentação, os desenhinhos das obras que ele apresentou na primeira exposição, na exposição do Ruptura, né? Aí, depois, você sabe que nesse livro a gente também, que, na verdade, a galeria está fazendo um projeto conjunto. A gente está com a exposição na Galeria Almeridale e a gente vai ter o lançamento do livro, que vai ser agora, no dia 16. Então, é um livro grande, é um livro que a gente está reunindo mais de 250 obras do Sassilotto, que estão em vários museus do Brasil, museus de fora do Brasil, coleções particulares, né? E, ao mesmo tempo, tem uma pequena exposição que está acontecendo em Londres, na Galeria Cecília Bronson, que é quase um escritório de arte, e, por isso, eu trabalhei em conjunto com o Gabriel. E nós fomos juntos no ateliê do Sassilotto, fomos com o Walter, né? E aí ficamos maravilhados, né? Com todo aquele material que tem lá, e depois fomos visitar o IAC, que parte do material está no IAC, né? Porque ele era um estudioso, né, Águida, o Sassilotto? Ele era um estudioso e ele desenvolvia métodos para cada proposta. Ele tinha um método quando ele ia viajar, ele anotava, registrava, pontuava quais obras ele queria ver, ter o contato. Então, ele fazia um roteiro precioso para cada viagem que ele fazia. Uau! Ele não ia só aos museus, ele ia numa obra que estava numa igreja X, no espaço Y. Isso era tudo mapeado. Ele tinha uma metodologia. Então, metodologia, quando ele retoma naquele momento que ele para de trabalhar, né, no momento da ditadura, que ele parou por vários motivos, aquele momento que foi um hiato, né, foi uma parada, quando ele retoma, era tão sério que ele volta buscando reconhecer os elementos básicos da composição, o círculo, o quadrado, o triângulo, e eu tive o privilégio dele mostrar. Eu comecei assim, fiz um quadrado, depois eu fiz um quadrado ao lado de um quadrado, e assim foi, cada folha ele apresentando com aquela riqueza. Então, ele foi novamente retomando a intimidade com a forma, a intimidade com a estrutura. Então, é uma metodologia. E a partir dessa observação, ele reconhece a complexidade posterior, com as rotações, com as colocações, com os deslocamentos de forma. Então, ele era muito estudioso. As leituras, música, ele ouvia, mas ele sabia em que momento foi feito, ele tinha suas preferências, e ele estudava, ele não só ouvia, ele ia entender o momento que foi feito. Então, visitar o ateliê do Sassilotto era uma riqueza, né? Porque você sempre apresentava, aprendia, vivenciava um processo de método, né? Um trajeto peculiar. E, ao mesmo tempo, ele tinha umas histórias peculiares de quem mora no ABC, que isso é muito rico, né? Então, isso sempre presente, Permeava, né? que é uma peculiaridade. Isso é interessante pensar, porque ele era muito coerente, né? Tanto com sua história de vida, como com a sua opção, né? Com a sua proposição como artista concreto. Vamos começar a passar os slides, que aí a gente pode fazer um percurso, né, do Sassilotto. Olha, aí vocês podem ver a capa da dissertação de mestrado. É dissertação de mestrado, né? Isso, Correto? é mestrado. A dissertação de mestrado da Águida, que tem um nome que eu amei,
porque ela fala da visão, mas ela fala da fruição plástica. Isso me encantou, Águida, quando eu vi, porque realmente o Saciloto, a gente sente isso, esse encanto. Eu, quando fiz o meu texto, eu falo que eu não ousaria falar em volúpia de uma pessoa tão metódica, né, quanto o Saciloto, mas que ele se apaixona e que ele fica que ele tem um fascínio pela cor, pela forma, e depois, principalmente pela cor, sem dúvida tem. Né? Então, eu Sim. adorei esse seu nome da Ai, fruição. que bom. Que bom. Ele tem um olhar específico para o mundo, né? O mundo se apresentava para ele por meio dos elementos geométricos. Uhum. E então, quando ele viajava, ele dizia, eu ia numa igreja, em qualquer catedral, ele via as obras e depois olhava o chão, os ladrilhos, as composições que o encantavam. Então, Uhum. entender esses elementos básicos, né, como eles estavam ao nosso redor. Eu leciono no campo do design, então é muito interessante pensar que o meu percurso tem a ver com arte e design desde o início. E o Saciloto é um artista que ele está coerente com o mundo, e o design está na vida. Né? Então, Uhum. a forma, as estruturas do Saciloto, o percurso como ele atua inicialmente na olerite, desenhando letras, essa metodologia, ele é um artista que surge nesse momento em que o design no Brasil é alavancado, né? Ele se reconhece no momento das bienais, das primeiras bienais, do MASP. Então, a relação com esses artistas e a atuação do Saciloto no percurso dele profissional tem uma relação com esse universo da indústria do design. É muito interessante a gente traçar o percurso dele, um artista que vem do ABC, tem a questão da indústria envolvida, e ele atua e ele produz com essa coerência, estudando no Instituto Profissional Masculino do Brás, que tem a ver com a história da formação do desenho, né? Isso é interessante pensar, da formação do profissional, e ele é uma história de encontros, por isso essa questão de visão e fruição plástica, ele estabelece encontros no percurso dele, ele encontra pessoas, Marcelo Grasman e Otávio Araújo no Instituto Profissional Masculino, ele encontra Maria Eugênia Franco na seção de arte da Biblioteca Mário de Andrade, ele encontra Valdemar Cordeiro, né? E são histórias específicas dentro dessa atuação dele. Então, é muito Ele interessante. começou como, na verdade, ele, como você falou, estudou no Instituto Profissional Masculino, né? E todo o primeiro trabalho dele é um trabalho mais de desenho. Acho que a gente tem algo, porque ele começa. Eu vi uma vez uma declaração da Maria Leontina, e ela disse que também participou da exposição, né? 19 artistas, Pintores, e ela 19 pintores, e ela dizia: nós todos éramos expressionistas, né? Porque naquele momento, né? naquele momento, eles buscavam essa expressão, uma influência, né? É um desejo, é um grupo de artistas que tinham um desejo de se expressar, não tinha muito claro, né? Como, mas eles vieram, alguns, como o Saciloto, vieram do Instituto Profissional Masculino, Grasman, Tavraújo, e outros vieram de alguns ateliês, mas essa expressão estava latente naquele momento. E não pode esquecer a seção de arte da biblioteca da Maria Eugênia, que agora, né, da seção de arte Mário da de biblioteca, Andrade. que agora tem o nome dela, da Biblioteca Mário de Andrade, porque ela traduzia os textos que naquele instante estavam em inglês de artistas. Então, isso tudo foi influenciando esses jovens artistas com desejo de se manifestar artisticamente. E vai, após a exposição 19 pintores,
vai culminar com as primeiras bienais, né? A primeira Bienal muito forte, com o Max Bill, que tinha exposto anteriormente, com a exposição do Geraldo de Barros, de fotoformas. Então, isso vai influenciar esses artistas. E A ele... exposição 19 Pintores, para quem está assistindo não sabe, ela acontece em 1947. Né? Então, esse trabalho aqui que a gente está mostrando aqui, ele é um trabalho que é anterior, né? Que é um trabalho de 44. Então, a gente vê que o Sassilotto já estava, né, Águida, se mexendo dentro... Né? Já estava com a influência de uma forma, de uma representação, ainda uma influência figurativa, né, que ele buscava. Ele vem da formação do desenho, ele desenhou muito figura humana, tem um desenho belíssimo, né? Acho que a gente tem alguns. Vamos passar ao próximo? Isso, eu acho esse trabalho incrível. Né? É belíssimo esse desenho da Ele te contou Baudelaire. alguma história desse trabalho? Que esse trabalho é sensacional. Esse trabalho especificamente, ele falou que ele desejava retratar, porque ele estava desenhando, muito jovem, 42, né? Estavam desenhando compulsivamente e tudo desenhava. Estava buscando. E o Sassilotto tem uma questão interessante no desenho, que ele tem umas aberturas, né? O desenho dele é aberto, ele não se fecha. Daí a gente vai perceber isso. Solto, né? E expressivo, olha, ele detalha os olhos da avó dele nessa proposta e é extremamente expressivo. Eu acho esse trabalho incrível, forte. Muito bom. Muito bom. Eu acho que tem um outro aqui, influência expressionista. Ele já frequentava a sessão de arte nesse momento, então também com as publicações que ele tinha contato, com os encontros naquele instante, né? A Maria Eugênia Parece um pouco com ele mesmo, você não acha, esse trabalho? Sim, sim, essa imagem parece quase um autorretrato. É muita a expressão dele jovem. Exatamente. E eu acho muito interessante. Esse também é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Novamente, ele tem as aberturas, né? Ele não se fecha e é expressivo. Com poucas linhas, ele consegue trazer à tona a situação. É maravilhoso esse trabalho. Eu adoro esse trabalho expressionista dele também. Porque é um período que não dá para imaginar. E ele começa aqui a influência, que é de 48, né? Já começa a buscar uma geometria, já uma tentativa de geometria entre os trabalhos que ele tinha visto. Tinha Mondrian, que ele tinha um contato, e é interessante que ele relata que, para ele, Mondrian tinha aquelas linhas extremamente perfeitas, sem nada, por isso que o trabalho deles é extremamente rígido. E ele falou assim, quando eu vi Mondrian pessoalmente, realmente tinha umas imperfeições naquela linha, ela não era... Não era retinho. Era outra proposta. Então, como chegou, como ele fruiu, como ele percebeu a obra do Mondrian, né? O que ele trouxe? Em cima de tudo que ele viu naquele instante, né, de influência. E eu acho interessante, porque a gente ainda tem assim, uma figuração, que é um trabalho bem de transição. Né? É um trabalho de transição. Acho que tem um slide que é o seguinte, que é o que... Olha, esse que é exatamente isso que você estava falando, do traço do Mondrian. Que ele busca, mas, ao mesmo tempo, tem algumas formas orgânicas, né, ao fundo, convivendo com essa geometria. E essas transparências, né, que ele cria, você vê que são várias coisas que a gente vai sentindo como se tivesse uma transparência, que depois ele vai fazer isso lá nos anos 80. Né? Sim, ele retoma... E ele é um estudioso, como você aponta. Então, para ele, a pintura, a técnica, os pigmentos, é um estudo constante. Nossa, aqui a gente vê materiais que ele conseguia naquele instante.
inclusive suportes que ele tinha acesso naquele momento, porque ele era muito jovem, são os primeiros, olha sobre amianto, é uma experimentação, né? Naquele momento, mas depois ele vai se aprimorar, ele vai estudar a cor, o pigmento, a pincelada, os recursos para que ele conseguisse ter a precisão. Ele vai estudar Gestalt, porque após a primeira Bienal, eles se encontram, o Grupo Ruptura, na seção de arte da Biblioteca Mário de Andrade, aí se encontram para estudar. Então, eles estudavam cor, estudavam forma, Gestalt, e eles se propunham realmente a uma discussão. E ele até relata, não era um encontro muito tranquilo, tínhamos uma tensão na discussão, mas era uma tensão estética, porque eles iam preparados, estudavam e realmente debatiam, não era simplesmente uma apresentação de determinado tema, era uma proposta de troca e de embate, né, da sua posição, do que você tinha levantado, com a autoria. Todos temperamentos fortes, né? O Sassilotto que era uma pessoa que um pouco fazia um contra, porque eu falo assim, aquela italianada toda, Fiamminga, né? O Cordeiro. Exatamente. O Sassilotto dava uma equilibrada, mas ele também era forte na posição. Então, esse 48 foi o ano, né, que ele conheceu o Cordeiro, né? Ele conhece o Cordeiro na exposição 19 Pintores. 47. Logo, né, foi ali que ele conhece. E depois, lógico, começam encontros, depois vem a exposição do Max Bill, anterior à Bienal, que atraiu a atenção destes jovens que até então, a maioria tinha uma leitura expressionista, né, uma abordagem expressionista, e eles começam a ficar inquietos, porque o Max Bill trouxe desenhos, projetos, maquetes, imagina aquilo, e foi, a exposição do Max Bill foi no MASP, mas lá na 7 de abril, né, não foi no MASP que a gente conhece hoje. Nossa, eu conheço 2 fotos dessa exposição, só. Então, não tem material, não tem registro. E tinha a exposição também que ocorreu depois do figuração, abstração. Então, as informações iniciam, elas chegam e eles estão totalmente atentos. Eles absorvem, todos Que eles. em 49, para quem... em 1949 é criado. Na verdade, é criado em 48 o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e em 49 tem a primeira exposição, que é organizada pelo Léon Degas, que era um crítico de arte belga que vem para o Brasil, e ele faz essa exposição que a Águida citou, do figurativismo ao abstracionismo, e aí que a gente tem 3, na verdade, 3 brasileiros, entre aspas, né? Porque tinha o Cordeiro, que estava chegando da Itália, o Flexo, que estava chegando de Paris, e tinha o Cícero Dias, que morava em Paris, né? Então, na verdade, os 3 brasileiros não eram bem brasileiros. Para falar, eram brasileiros, mas todos estavam vindo de fora. Vinham trazendo uma vivência também. Isso Exatamente. foi interessante, porque essa situação acaba também interferindo nos artistas aqui, porque eles trouxeram um aquecimento, né? uma vontade, isso foi importante demais. Eu imagino que o Sassilotto, eu falo também, Magda, no meu texto, que o Sassilotto ele era um concretista no íntimo dele, assim, por dentro, né? Então, eu imagino que ele deve ter ficado muito feliz quando viu essa exposição do Max Bill, porque realmente ele viu ali essa precisão que fazia parte do dia a dia dele no trabalho dele.
E quando ocorre a exposição do Max Bill, em 51, com a primeira Bienal, ele relata que eles até não foram trabalhar, porque eles trabalhavam o dia todo, para estudar as obras. Ele não fala que eles foram ver a exposição, que eles foram estudar as obras. Uhum. Então, isso é interessante. Era uma dedicação realmente intensa, realmente forte, coerente, buscando, né? Buscando o seu processo. E depois da Bienal, eles atuaram de uma maneira bem efetiva, né? Naquela década, Você participando vê que de esse várias trabalho é de exposições. 51, né? Esse trabalho é do ano da Bienal, Exatamente. 1951, da primeira Bienal, quando o Max Bill é o primeiro prêmio, né, internacional da escultura, que é a obra que fica exposta hoje para quem está vendo, né, no MAC. Continuamente vale a pena ver a obra do Max Bill. Ela é maravilhosa. Lindíssima, ela impacta demais. Imagina esses artistas jovens com essa ansiedade vendo essa obra naquele período, né? Que Porque são eles não outros, tinham. né? Que toca outros. Você sabe que, nesse momento, no Museu em Berna, tem uma exposição super interessante, que é uma exposição sobre o Max Bill, mas que também mostra a Mary Vieira. Ele vai pegando, tem vários artistas, Maldonado, artistas que foram influenciados, digamos, pelo Max Bill, né? Sim. Que a Mary Vieira aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o sacerdote. Ela ficou absolutamente encantada, mas como ela não tinha família, nada, como sacerdote, ela foi embora, né? E para ela teve a oportunidade de ir também, né? Muito bom, muito bom. Aqui é dos 52 essa obra, não é? Isso, eu não estou vendo aqui. 52. Isso. Já é o ano do Ruptura, que eles lançam o Saciloto e junto com os artistas Waldemar Cordeiro, Fiammingue, Feyer, eles lançam, Geraldo de Barros, eles lançam o Manifesto Ruptura. E o manifesto, eles dialogam com o que eles estavam a partir do resultado das discussões, dos anseios que eles tinham sobre uma produção não figurativa. E é interessante que eram artistas que tiveram uma produção figurativa. É importante isso, nem todo mundo sabe. Eles tiveram coerente, realmente levavam a sério a representação, até que a visão de mundo se altera e eles compreendem e apreendem essa outra forma de expressão, que tem a precisão, tem até uma leitura de programa, essa obra é interessantíssima, é lindíssima. Né? Com essa sequência E o que eu quadrados. acho interessante observar também é que, na verdade, o Saciloto, quer dizer, isso é uma coisa que eu sinto, né? Ele vai se preocupar nesse momento mais com a forma do que com a cor. A cor entra pontualmente, né? Não tem mais aquele peso que tinha na obra dele expressionista, que depois, ele lá para frente, ele vai recuperar, né? Ele retoma posteriormente a cor. Ele está reconhecendo a forma, porque até então a forma era figurativa, representação exatamente. figurativa. Agora entender uma forma que não representa a figuração, representa Só representa a si mesmo, né? Como eles dizem. Representa, que é a forma, buscar essa não representação figurativa. O que essa forma te dá? O que ela traz como apresentação, né? Como composição? É outra busca. Então, reconhecer essa forma para quem teve um percurso é uma seriedade, não? Porque ele vai estudar. Pode passar o próximo, que é lindo também. Esse né? é fortíssimo, esse trabalho eu gosto muito também. É de 52 também. Já um esmalte sobre madeira. Ele experimenta, ele trabalha com material que ele tem à disposição no momento. Ele mesmo falava que é o que eu tinha,
é o que eu trabalhava no momento. Porque é importante citar isso, porque posteriormente ele irá estudar as técnicas, a tinta, pigmento. Então, ele reconhece a possibilidade e ele cria uma metodologia de estudo para aquilo. Metodologia para viajar, né? Como eu vou estudar isso, metodologia para resolver os trabalhos, para catalogar os trabalhos e agora para reconhecer posteriormente a cor. Nesse momento ele quer representar, é um jovem com toda a sua energia, né? E tem uma coisa de ritmo, né? Esse trabalho que de uma certa forma o trabalho ele tem já uma intenção bem vibrátil, né? Um pouco do que vai ser um pouco depois o trabalho dele opiático, que também vai vir depois. Eu sinto que todo o trabalho do Sassilotto está sempre contido desde o início do trabalho dele, né? Você vai vendo que todo o desdobramento do trabalho dele tem uma coerência interior muito grande, né? Sim, ele tem, porque ele, como se ele apresentasse aqui os elementos, as situações que as formas poderiam apresentar, e depois ele busca, a partir dos estudos que ele fez, reconhecer o potencial de cada forma. Isso eu estou falando de quadrado, triângulo e círculo. Então, variando com deslocamentos, variações de tamanho, mas são quadrados, triângulos e círculos. Então, isso é fantástico. É um domínio, né? Buscando ritmos, buscando uma sequência, né? Um programa para cada movimentação e deslocamento dessa forma. Aqui é um início disso, ele anuncia, né? Uma sequência também, que, sim. depois dos elementos, você percorre esse trabalho num fundo infinito preto, com os elementos que eles dão um percurso para você, eles sinalizam um percurso. E você sabe que no livro que a gente está fazendo, a gente tem um texto da Pia Gottschaller, e a Pia Gottschaller é uma estudiosa do Courtauld Institute, e eles estão estudando, ela é uma pesquisadora de materiais, dos materiais que eram usados, e eles estão desenvolvendo um trabalho muito grande com os concretistas, principalmente os brasileiros, né? Agora, imagine uma pessoa cujo trabalho é esse, a gente mandando para ela ver todas aquelas anotações que o Sassilotto faz da cor. Ela teve uma felicidade. Ela dizia assim, esse é o artista mais incrível que eu já vi na minha vida, porque ele faz tudo, todas essas anotações, né? Sim. Esse foi o final da minha pesquisa. Eu trato do percurso, da produção, e no final, né, isso eu fiz em 95, eu anuncio essa metodologia dele, que é fantástica. Ele anota, o Sassilotto, para conservação das obras dele, ele dá até quantas demãos ele deu de base, tudo ele anota. Que tinta, que pigmento, que número. Se você vai no ateliê dele, você tem isso. Então, ele registra que tipo, como que era a tela, que tipo de tela, o tipo de tecido. Isso me impactou bastante também. Esse caderno eu tive acesso, é maravilhoso. Anotei no final do trabalho, né, esse registro, porque eu achei uma coisa fantástica. Ele apresenta uma metodologia para reconhecer a obra numa intimidade. Então, cada obra ele tem uma narrativa técnica que o próprio Sassilotto fez, né? Então, isso é demais. E reconhecer e catalogar, porque ele também vai fazer uma catalogação, que também você se refere no seu trabalho. Aliás, você faz um apanhado, né, de toda essa catalogação que ele fez, que é incrível, né? E eu acho interessante, Águeda, que ele volta, né? Ele vai, nessa catalogação que ele faz, ele vai falar sobre essa obra também, que é dos anos, porque ele vai fazer isso já nos anos 70, né? Acho que ele começa nos anos 70, que ele começa a catalogação, ou é 80?
Não, eu tenho Fiquei até meio o na trabalho dúvida agora. aqui, eu não lembro exatamente, né? Mas é por aí, né? Esse trabalho também é Ele retoma maravilhoso. depois. Posterior a 60, é que ele começa a se debruçar só para o trabalho. Ele aposenta, naquele momento ele consegue aposentar, ele tinha 40 e poucos anos, não me lembro exatamente. Era Foi em jovem, 76 que ele se aposentou. Eu estou 50, fresquinho na cabeça porque acabei de acabou de fazer. escrever, né? Eu escrevi em 95, não lembro datas agora. Mas o Cecilotto era muito jovem quando ele aposentou. Então, ele se dedicou totalmente para o trabalho, então ele retoma a pesquisa, a catalogação, o registro. Ele já fazia isso, mas aí ele se organiza, porque agora ele dedica todo o tempo. E ele tinha uma regra, ele ia naquele mesmo horário para o ateliê, ficava lá horas, tinha um ritmo dele, música, desenho, tinha um ritmo, mas ele já tinha essa organização, né, totalmente voltada para o trabalho. Ele não tinha mais né, ele estava aposentado, então ele se dedica total ao trabalho. Isso é maravilhoso, né? Para E ele que nessa época que a gente estudava está sozinho falando aqui, muito, desculpa te interromper, mas não, pode nessa falar. época que a gente está falando aqui, os anos 50, a produção dele é relativamente pequena, né? Porque ele trabalhava, ele Ele tinha, né? trabalhava, ele ia para São Paulo de trem, quando tinham os encontros com os integrantes, os amigos do movimento. Eles iam em exposições juntos ou se reuniam para discussões e ele pintava à noite. Então, era uma vida mais regrada também, né? Então, não dava para ter uma E o produção. Walter me contou que ele tinha um cantinho para trabalhar, ele não tinha um estúdio, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Sim, posteriormente. Olha, É, ele ele alugou vinha. depois um espaço, né, fora, e depois ele constrói o ateliê, que foi o espaço que vocês visitaram. Aquele ali é. Maravilhoso, aquele espaço Nossa, é uma delícia. imagino, Agda, a gente ficou emocionado de ver isso, a gente vendo sem ele lá, e o Walter dizendo, mas isso aqui não tem. Quando ele estava vivo era muito melhor. Imagina você que teve esse privilégio É, de ver, né? quando ele estava ali, tinha muita coisa, trabalhos, tinha a organização dele, era vivo, né? O ateliê era É, vivo. é, outra coisa, E né? maravilhoso de estar ali, né? Você Eu e o acho esse trabalho uma ritmo. beleza também, né? Imagina você ver o trabalho sendo feito dele em processo. Nossa! Ai, que Isso experiência, eu né? tive alguns momentos. Esse Nossa, que por conta dele estar ali, né? Isso é de 56 também, é um momento que ele não está, como você mesmo apontou, a produção dele existia, ele sempre manteve, mas não era uma produção muito grande por conta disso. Ele trabalhava o dia todo, tinha esse ritmo que é diferente. E, além disso, ele era atuante, ele encontrava os artistas. E, naquele momento, o deslocamento de Santo André para São Paulo não era como é hoje. Então, os horários dos trens eram bem rígidos, tinha outra história. Então, imagina, em 56, não nossa. tinha essa facilidade de Eu acho deslocamento. que no próximo slide está aquela obra isso, essa obra que ele apresentou, talvez até a anterior também, que ele apresentou lá na grande exposição da arte concreta que acontece no Rio de Janeiro. E eu Sim, estava fazendo uma pesquisa, e aí é incrível a quantidade de vezes que essa obra aparece reproduzida nas matérias da época que falam sobre a exposição lá no Rio de Janeiro, né? E o Augusto de Campos, que também tem um texto no nosso livro, ele fala bastante sobre essa obra. Ele incluiu até, Agda, uma foto dele olhando. Ele está olhando de lado, porque essa obra
tinha um pouco de relevo, né? E, Sim, sim. e essa questão toda, essa é uma obra op total, né? Ela é de 56, ela Uhum. é uma é uma solução, de certa forma, são triângulos que estão, né, intercalados, a composição é simples, e tem uma questão que a gente vê nos desenhos, as aberturas. Ela não Uhum. se fecha. Nos desenhos dele, lá atrás, a gente vê isso, a obra não se fecha, ela se Uhum. mantém aberta para o mundo. E É, esse trabalho é dessa maneira. E é. ele se Essa é movimenta incrível. de uma maneira forte, ele será retrabalhado por ele, ele vai, esse tema, ele vai trabalhar de várias formas posteriormente, quando ele coloca cor, diminui os triângulos, gira os triângulos, então começa mais à frente essa exploração dessa proposta que ele faz, né, aqui nesse trabalho, Mas trabalho é que encantou maravilhoso. muito o mundo, É. encantou o mundo, né? Pode seguir. Esse também. E a escultura dele também é espetacular, né? A escultura é uma coisa que eu falo hoje, que eu dou aula de processo de criação. Então, como que uma placa bidimensional, você vai dar uma solução tridimensional para ela? Qual é o desafio para o design, para o artista? É Uhum. quase cálculo. Então, ele trabalha com corte e dobra, sem acréscimo de material e sem retirar material. Era o desafio dele, né? Isso era Uhum. intrigante para ele, porque ele começou a ver o que era a escultura. Eu tiro o material de uma estrutura, né, de uma materialidade, né, ou eu coloco o material. Aqui ele vem para a placa e ele coloca um desafio com o corte e a dobra, onde ele vê a presença dos vazios Uhum. e cria um mundo diferente. É um Vendo isso trabalho. em 1958, ele tem uma força fenomenal como solução para a escultura. É incrível, é É incrível. incrível. E tá, graças a Deus, está no MoMA, né? Felizmente. Porque Maravilhosa. é, e esse trabalho também, que era da coleção da Adolfo, que agora está lá no Museu de Houston, que De também é uma Houston, beleza. Né? que tem vários, né, dos artistas desse museu, É, desse período, né, da pode década do seguir. trabalho de concretistas e neoconcretistas. Eu acho esse trabalho meio que um diferencial, né? Quando ele começa a juntar a cor com a forma, né? Ele recupera a cor, né? Na década de 80, final de É. 70 e início de 80, isso vem à tona, onde ele começa a dar a sensação de curvas com a geometria, né, nas Uhum. leituras. Então, ele traz um programa onde ele diminui, seguindo, né, um cálculo, ele tinha os cálculos, né, descrevendo cada obra, diminui gradativamente a forma e ele cria um volume, né? Então, você entra num mundo com Uhum. essa curva, né? Então fica orgânico o trabalho, porque ele te Totalmente. carrega para, né, para esse E movimento. não tinha computador, entendeu? Não tinha dessa forma. Isso era feito um quadradinho, cada quadradinho com uma precisão fantástica. Eu acho assim, impressionante, porque cada forma dessas tem um tamanho diferente para poder dar esse resultado que ela dá. Cada uma tem um formato absolutamente preciso, né? Que ele calcula todo, né? Sim, é uma variação, uma gradação, uma variação, e isso te leva. Muitos trabalhos ele fazia, às vezes, em papel, um Uhum. estudo, e o estudo dele é o trabalho acabado, É. era o trabalho pronto, e depois ele fazia em tela, muitas vezes. Uhum. São soluções, é uma dedicação, porque você vê como aquilo funciona, como aquilo interfere na fruição, como aquilo te desperta
outros mundos, né? Então, ele Eu fazia acho muita interessante diferença. essa volta, né? Quando essa retomada da cor, que vem uma cor mais vibrante, né? Esse trabalho, pessoalmente, é uma coisa assim, que você fica... Tem o seguinte, que é o... Pode passar o próximo? O seguinte, que é o que está no Museu de Arte Moderna, que é da coleção do Gilberto Chateaubriand, que eles são meio primos, né? Mas olha Ele esse tem uma trabalho. série, sim, e ele novamente te leva para o universo, não é? Se você fica com o olho saturando, fixando, você é tomado pelo trabalho, que é um trabalho programado, É um pouco a gradativo. quarta dimensão que eles falavam, os artistas, nesse período, né? Com toda essa discussão das novas tendências que você tinha na Europa, grave, todo mundo querendo integrar mais o espectador, e aí te Sim. oferecem essa viagem, né? Que eles chamavam da quarta dimensão, de você enxergar mais uma dimensão. Né? E Eu o acho... interessante é que eles estavam trabalhando aqui mesmas questões que estavam sendo trabalhadas fora. Uhum. Então, é um momento que não tem aquele vem depois, posteriormente, para o Brasil, essa inquietação, né, essa pesquisa, não. Década de 80, estava atento ao que estava acontecendo no mundo como interesse. Então, isso é muito importante destacar, que é uma conexão forte com o que estava inquietando artistas em todos os pontos, né, em todas as localidades. Pode Tem, seguir. sim. Esse é um pouco aquilo. Essa série é incrível também. Essa série ela é fantástica, porque ela te apresenta como você pode... Ele é didática para mim esse trabalho, essa série, porque ela apresenta como você não esgotou o quadrado, círculo e triângulo. Depois que você vê esse trabalho dele, fica claro, mas ele não, ele tira um pedaço do círculo e ele varia os movimentos, ele começa a estudar possibilidades desse círculo sem pequena parte, e depois ele varia o tamanho dessa parte que ele tira. Ele falava isso, vou tirar um pedaço, o que É sempre um fica? triângulo, né, que ele tira. Né? Exatamente. Mas ele trabalhando assim, né, descrevendo, vou pegar um pedaço, o que eu vou ter? O que eu vou trabalhar? Né? O que eu vou ter como movimento, como discussão? Né? É interessante isso. Aqui ele já começa a trabalhar com têmpera, né, sobre tela. É um diferencial, né, esse momento que ele começa a fazer a tinta dele mesmo. Né? Sim, ele vai algumas viagens para Minas, então procurando barrancos, né? Ele fica encantado com tonalidades de tons terras. Então, muitas vezes nós vamos encontrar nesse momento alguns trabalhos com variações de tons terras, porque ele fazia o próprio pigmento, né? Que é um diferencial mesmo, como você aponta. Então, buscando desafios neste universo concreto, buscando fendas de possibilidades neste universo com quadrado, círculo, triângulo. É importante citar porque são o que eu posso tirar deste quadrado, desse círculo, desse triângulo. Como eu posso observá-lo? Que tipo de movimentação eu posso propor e que pode me trazer um resultado que pode me interessar? Então, é não esgotar, não dizer que esgotou. Isso é maravilhoso. Pode seguir o próximo. Essa é aquela da mesma série, mas Da preto e mesma, branco, né? da É uma mesma coisa série. espetacular. Da mesma série. E isso é importante dizer que ele calculava, desenhava, pensava nos deslocamentos de as pequenas variações e pintava um a um. É importante Não, e citar. quando você vai estar vendo perto, você vai ver que tem um que é assim uma coisa
mínima, né? É mínimo, é impressionante ver, Ai, você você sabe que fica impactado. eu levei lá para a galeria que você viu, eu levei alguns materiais do Sim, Saciloto, pigmentos, que eu achei tão lindo que eu quis mostrar. E aí o Paulo Pasta, o dia que a gente fez a conversa, o Paulo Pasta foi lá olhar os pincéis. E aí ele estava me mostrando que o Saciloto, às vezes, ele cortava os pelos do pincel para ele poder ter aquela precisão absoluta, né? Então ele sim. cortava o pelo do pincel para ficar com o pincel que era quase nada, né? E Coisa ele tinha, incrível. é impressionante, porque ele fez a leitura dessa precisão, todos eles fizeram, e eles mantiveram. Lá atrás, a influência de Mondrian, lá atrás, né? Depois Max Bill, a leitura dessa precisão, e essa precisão se manteve. E é impressionante de ver. É tão rigoroso, como eu disse, ele fazia muitas vezes alguns estudos, né? Algumas soluções em papel, e posteriormente ele vinha para a tela com algumas variações dependendo da leitura que ele tivesse do resultado. Então é impressionante Você ver, sabe é que o muito preciso. colecionador dessa obra, Águida, que é o Pascal Duclos, ele tem Aham, uma coleção grande de obras do Saciloto. E é muito engraçado porque ele é suíço e ele também tem várias obras do Max Bill e de outros artistas concretos brasileiros. E sim, ele pega e fala: o mais preciso dos brasileiros é o Saciloto, entendeu? Ele tem ele é. vários, mas ele observa que, que a perfeição, que só um era perfeito, o Saciloto. Era, eu acho que era a proposta dele, era a busca É. dele, essa precisão. Ele tinha isso como uma questão que tinha que estar presente. Os outros artistas tinham outras questões também relacionadas com esse universo, né, da geometria, do concretismo, com as teorias que os influenciaram, até relacionado com o trajeto de cada um. Mas o Saciloto ele era muito preciso na sua Uhum. organização do dia, na sua organização para estudar, nas suas anotações, coerência com a sua vida, o modo de viver, os modos de produção. Era muito, muito coerente. É, é Isso é verdade. interessante que fique destacado, né? Olha, lindo esse, quando você vê que ele faz isso, todo esse efeito, né? Com a mudança da cor, é uma coisa inacreditável. Né? Aqui começa uma série onde ele dá com uma forte solução de tridimensão também, né? Então, é como se essas formas tivessem um avanço para você, quando você vê Uhum. próximo. Então, é outra questão que ele traz. É verdade. Então, o outro, ele cria mundos, dimensões, né? Uma série de camadas onde você é absorvido, e aqui parece que a obra avança para você. Ela Uhum. vem, ela vem de É. encontro, Ela hein? sai da parede, né? Ela já está Exatamente. saindo da parede. Você tem um encontro com a obra, né? É. Esse trabalho eu vi estudo, ele fazendo ao ano que eu defendi meu trabalho, inclusive o Saciloto foi na minha defesa, Ah, é? Ai, que foi, ele lindo! foi na minha Nossa! defesa. A sala estava lotada, assim, ali na Unesp, porque convidei todo mundo, os envolvidos, todo mundo também foi, né? Porque trabalho de... Era um momento em que a dissertação de mestrado tinha outro tempo, então hoje o mestrado é feito em 2 anos, máximo 3, dependendo, e eu fiz em quase 5, porque era um momento, naquele momento tinha mais tempo para você fazer, né? É o tempo É. que hoje tem um doutorado. Então Ah, demorou bastante tempo, deu para amadurecer, convivência, e ele foi lá, ele estava ai, que presente. lindo! Isso Que foi um maravilha presente isso! para mim, e nós levamos ele. Foi Uhum. maravilhoso. Ele tinha já se recuperado, né, do AVC, e ele foi. Já estava num outro momento. Então, foi um presente para mim, ele participando de cada momento, né? É. E Pode passar o próximo.
Não, e depois do AVC ele ainda faz isso, né? Porque é uma Faz. coisa impressionante, porque ele tem um AVC em 94, que ele reclamava que ele tinha perdido um pouco a precisão, mas essa pessoa que reclamava que tinha perdido a precisão fazia isso, né? Essa pessoa que reclamava, eu levei os desenhos que ele fez, que eu tinha na época, né, não era, hoje não, eu teria um tablet e um laptop. Na época eu tinha um xerox de vários desenhos dele e conversando com ele, que técnica, e ele se recuperando e ali comigo, né? Foi muito muito interessante vendo ele participou mesmo da pesquisa, ele contribuiu muito Ai, com as que informações. Então, maravilha! é uma convivência. Aqui vem uma questão em relação ao quadrado, né? Aos giros do quadrado e outra abordagem. Nos anteriores, ele trabalhando com a seriação da forma, né? Variando com rotações, giros. Eu tenho até uma leitura sobre a outra fase, e aqui ele opta pelo quadrado. E espera aí, o quadrado deslocado e como que eu posso criar essa solução. Então, ele cria mundos que, né, aberturas, onde você é convidado também. É interessante ver como ele trabalha com essa questão de camadas e universos, dimensões de distintas formas. Né? É verdade. Pode passar o próximo. Aqui eu já vejo. Aí ele faz uma coisa da transparência, né? Sim. Que é impressionante também. Né? Ele traz, esse é provocativo, porque ele tem uma ousadia na escolha da cor, né? E ele tem os quadrados ao fundo e com a interferência para você percebê-los. É interessante com essas faixas. Você sabe que quando eu escolhi a obra que a gente ia colocar no convite da exposição, né, que é quando a gente abriu, eu escolhi deliberadamente aquela obra que é roxa, porque é muito difícil você ver um artista trabalhar com o roxo. E com a forma como ele trabalha é incrível, né? É Sim, muita porque audácia. é muito específico, né? E é É uma cor audacioso. difícil, né? Uma cor na mistura cromática é complicado, ele é ousado, então é um momento de ousadia cromática. Né? Total. Pode Exatamente. seguir o outro. Aqui a gente tem um maravilhoso, né, poema, né, do Sim. Augusto, que não é um poema, ele chama de profilograma, porque ele traça uma visão dele do Sacerdote que é linda. Né? Sim, ele traz a leitura de que o Saciloto pinta como quem só dá. É lindo esse trabalho. É porque a gente Período eu lê, na leitura é feita na vertical. Exato, Então, você diz, Saciloto pinta como como quem. quem solda aço. É lindo isso. É Sacerdote lindo, pinta lindo. como quem solda aço. É incrível. E imaginar que ele trabalhou a questão da solda nas esculturas, então ele traz no poema a leitura do Saciloto, a leitura do que foi o Saciloto, do trajeto. É maravilhoso esse trabalho. Eu consegui, no período, entrevistei Augusto, Haroldo de Campos também, trazendo informações sobre o Saciloto, impressões, né, sobre esse artista que tem uma característica peculiar, é uma metodologia que está presente na vida, no processo, e o Augusto traz brilhantemente nesse poema de 86. Né? Você sabe que quando eu convidei o Augusto para escrever para o livro, né, ele falou: minha filha, não estou escrevendo mais nada, estou já. Mas não posso deixar de fazer do Sacerdote. Aí ele fez um texto que é uma delícia de ler, que ele conta um pouco da experiência dele com o Saciloto, como ele via, né, o trabalho do Saciloto. É muito, muito assim, emocionante o texto dele. Sim,
é interessante ver os artistas que atuaram nesse momento, o Sassilotto, e como que o Sassilotto, dentro do seu rigor, da sua coerência, cada um teve um trajeto específico, ele convivia e articulava e fazia trocas com todos, de uma maneira bem específica, bem peculiar. Ele era um dos A artistas viga popular. mestra. A viga mestra. Exatamente. Você Ele sabe era... que eu, no meu texto, eu falo isso, né? Que o Valdemar Cordeiro definiu, em 1968, ele define o Sassilotto como a viga mestra do concretismo, e que eu vejo duas leituras para isso. Uma, que ele era uma pessoa meio que ele segurava a onda de todo mundo, né? Ele meio que todo mundo se apoiava no Sassilotto, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como se o Valdemar Cordeiro reconhece isso, que o Sassilotto era intimamente concretista, ele tinha isso dentro dele, né? E aí foi muito interessante, porque no dia que a gente teve a nossa conversa, o Paulo Pasta falou uma coisa muito incrível, que ele diz assim, que hoje a gente reconhece que os concretistas são a viga mestra da arte brasileira, e que, se o Sassilotto era a viga mestra do concretismo, então ele é a viga mestra da viga mestra. Eu achei super bonita essa colocação. Eu ouso ainda mais, eu acho que não é só da arte brasileira, é do design também. Eu acho que tem um desdobramento de muitos deles para o design de uma maneira explícita, né, como Geraldo de Barros, mas as conquistas, as soluções que eles fizeram sem computador. E trabalhando na vertical. É interessante porque o Sassilotto trabalha na mesa, né? Ele nunca trabalhou no cavalete. Né? Não, ele trabalha na mesa como um desenhista projetista. Ele trabalha com essa base, ele trabalhava com essa base, ele tem uma leitura interessante do mundo a partir dessa movimentação dos elementos, né? São quase constelações que se movimentam infinitamente, porque elas não param. E ele era um indivíduo que tinha essa força e essa consciência do trabalho dele. Ele se manteve realmente fiel, teve uma série de vivências ainda em vida, isso que eu acho maravilhoso, né? Ele viu isso forte, o reconhecimento do seu trabalho, que é fantástico, principalmente da região do ABC, né? Aquelas esculturas que ele fez. Aquelas esculturas, para quem é da região, vem daquelas esculturas e na avenida, na Oliveira Lima, que era uma avenida onde todo mundo caminhava, de repente acolhe a produção do Sassilotto, né? Naquele momento foi fantástico, ele atuou muito na região, naquele momento. E isso foi interessante, aglutinou muitos artistas jovens naquele momento. Também é interessante pensar nisso, que eu ia no ateliê dele, como outros artistas também. Eu ia com o objetivo da pesquisa, pontualmente, né? Mas também outros artistas iam. Então, tinha ele ecoou muito forte no ambiente da região onde ele nasceu e que ele se manteve fiel. Nossa, mas isso não alterou, ele não impediu que ele ainda mantivesse as relações tanto com o contexto paulista, agora já diferente, porque ele era um artista reconhecidíssimo já, né? Como internacional. Então, é de uma peculiaridade o percurso dele que é interessante de discutir isso, né? Então, a atuação dele na região, não é que ele fez uma atuação, ele ecoava essa vontade de produção na região. E enfatizando novamente
a proposta e a influência desses artistas para o contexto do design, né? Que isso, para mim, é fortíssimo. Gente, bom, já estamos aqui chegando no nosso finalzinho, né? Então, olha, Águida, nossa, o papo foi maravilhoso. Que pena que eu não Obrigada. conversei com você antes de escrever, sabe? A gente eu te contei, né, que infelizmente o seu trabalho chegou na minha mão quando eu já estava acabando o texto e não dava mais tempo de mudar nada, que eu já teria mudado um monte de coisa. Entendeu? Você sabe que o nosso trabalho é isso, né? A gente olha a coisa que a gente mesmo escreveu e a gente fala, puxa, eu podia ter visto isso, como é que eu não vi isso naquele momento? Né? Mas escrever é interessante, né? Um lapidar contínuo, mas a história continua, outros trabalhos virão, né? Com Ele é um certeza. artista que pulsa e queria agradecer o convite, viu, Denise? Porque falar do Nós Saciloto que é um agradecemos. prazer para mim, é um prazer e realmente é um prazer ver outro trabalho publicado sobre esse artista que eu tenho uma grande admiração e que fez parte do meu trajeto, ainda está comigo, tem muitas histórias aqui comigo, né? Isso é muito bom. Maravilha, Agda. Muito obrigada. Obrigada para quem nos assistiu, mas acho que valeu a pena aprender um pouquinho mais sobre esse artista tão maravilhoso que é o Saciloto. Até Tão logo. incrível. Obrigada. Até logo Tchau. a todos. Até logo.